E aí, fera, tudo certinho? Ó, vídeo novo na área, revendo conceitos. Esse vídeo vai ser constante, certo? Ele vai aparecer muitas vezes aqui no canal, que a gente vai ficar revendo os conceitos que passou na semana, certo? Justamente para ajudar vocês, para auxiliar vocês, eu mudei um pouco o formato, até porque eu estava cansado da minha cara aparecendo sempre nos vídeos. Vou agora fazer esse conceito aqui, vou também, lógico, usar o quadro também em outros vídeos, principalmente o de aula normal, certo? Mas é só um estilo novo para a gente fazer, certo? Beleza, vamos embora. Ó, revendo conceitos. Vou rever conceitos de dinâmica e de movimento circular uniforme, certo? Que os alunos, eu pedi para vocês mandarem sugestão, a galera mandou sugestão e eu estou juntando tudo que os alunos mais falaram e vou rever aqui, beleza? Então acho que vai acabar sendo todo mundo contemplado. Então vamos começar. Ó. Primeiro conceito que eu quero rever com vocês é de resistência do ar. Professor, o que é resistência do ar? Como funciona? O que é? Tudo a gente vai relembrar aqui agora. Eu vou analisar o movimento de o cara se jogando de um avião e abrindo paraquedas, certo? Para a gente entender o que acontece e vou compará-lo, esse movimento a vários outros, beleza? Tem duas questões de resistência do ar no livro, certo? Que eu peço que vocês tentem fazer, elas são importantíssimas e eu vou fazer o auxílio agora para vocês. É o seguinte, esse cara se jogou do avião, então, ele se jogou do avião, ele começou a cair, aí veio. Quando ele começar a cair, nesse primeiro trajeto aqui dele, ó, nesse primeiro trajeto que eu estou botando em azul, o que é que está acontecendo com ele? Está acontecendo que ó, tem um peso puxando ele para baixo, e tem uma força de resistência do ar que aponta no sentido contrário. Essa força de resistência do ar, ela aponta no sentido contrário, beleza? Ela aponta no sentido contrário. Aí eu quero já fazer um comparativo importante. Ó. A força de resistência do ar, ela depende de uma constante e depende da velocidade ao quadrado, beleza? Professor, que velocidade é essa? É a velocidade com que ele cai, beleza? Tu concorda comigo que nesse primeiro trajeto aqui, que eu vou simbolizar ele de azul, nesse primeiro trajeto aqui, a velocidade ela está aumentando, certo? Professor, por que ela está aumentando? Porque como ele cai, a gravidade puxa ele para baixo. Então, o que é que está acontecendo? Ele está sendo acelerado, certo? Ele está sendo acelerado. Só que enquanto a velocidade cresce, a força de resistência do ar, ela também cresce. Ficou claro isso? Ficou claro porque a força de resistência do ar depende da velocidade. Então a velocidade está aumentando, a força de resistência do ar está aumentando. Então o peso é constante, certo? Porque ele é massa vezes gravidade. E a força de resistência do ar nesse primeiro trajeto aí, ela é variável. Professor, por que ela é variável? Porque a velocidade está aumentando na queda e a força de resistência do ar também aumenta porque ela depende da velocidade. Ficou claro isso? Beleza. Aí o que é que está acontecendo? Vai chegar um ponto, que eu vou chamar esse ponto daqui, ó, vai chegar esse ponto em que a velocidade vai ter aumentado tanto que a velocidade aumentando tanto, a força de resistência do ar ela vai se igualar ao peso. Então vai chegar um ponto em que a velocidade vai ser máxima, certo? Que é esse ponto daqui, e ela é máxima porque a força de resistência do ar ela se equiparou ao peso. E aí, nesse ponto, quando atinge a velocidade máxima, a força de resistência do ar se iguala ao peso. E aí, nesse segundo trajeto aqui, a velocidade é constante. Professor, por que a velocidade é constante? Pensa comigo. Se a força que puxa para baixo se iguala à força que puxa para cima, existe aceleração? Não, não existe mais aceleração. Ou seja, a velocidade passa a não variar e a velocidade passa a ser constante. Aí eu venho para cá, ó, se a velocidade é constante, significa que a força de resistência do ar também é constante, beleza? Nesse trajeto daí. Ficou claro isso, fera? Aí eu só quero determinar uma coisa. Muita gente vai falar, professor, mas isso é uma queda livre. A aceleração é a da gravidade sempre. Não, isso não é uma queda livre. Lembra que queda livre a gente tem que desconsiderar a resistência do ar. E aí a gente está considerando. Isso é um caso extra, certo? Existe resistência do ar, então não é uma queda livre. Ficou claro isso? Então o movimento ele vai mudando de acordo com a velocidade que ele adquire, certo? A velocidade aumentou, a força de resistência aumentou. E aí chega um momento em que a força de resistência do ar se equipara ao peso e ele atinge a velocidade máxima. Ela nem decresce, nem aumenta. Ela fica nesse valor sempre. Ficou claro? E aí ele começa a cair com velocidade constante. Se ele não abrisse o paraquedas, ele cairia no solo com essa velocidade constante e máxima. Porque ela não mudaria mais, porque a força de resistência do ar é igual ao peso, certo? Aí um cara pensou, poxa, beleza. Mas e se eu abrir o paraquedas agora? Quando ele abre o paraquedas, ó, que é nesse trajeto aqui agora, quando ele abre o paraquedas, aqui ó, eu vou desenhar ele como se fosse uma bolinha, certo? Quando ele abre o paraquedas, tem o peso para baixo, como sempre. E agora
tem a força de resistência do ar para cima, já tinha antes, mas agora ela é muito maior do que o peso. Professor, por que ela é maior do que o peso? Eu vou te explicar com a constante. Essa constante aqui, ela depende da superfície de contato, certo? Se ele abre o paraquedas, a superfície de contato com o ar ela é muito maior. Então, como essa constante ela é muito maior, a força de resistência ela passa a ser muito maior do que o peso, certo? Então, o que é que vai acontecer? Nesse trajeto daqui, a força de resistência do ar ela é maior do que o peso. Então, a velocidade que era máxima, ela passa a diminuir, porque agora a força que puxa contrário ao movimento é maior do que a força que puxa a favor. Então ela começa a desacelerar. Aqui a gente vai ter uma aceleração negativa, enquanto que no primeiro trajeto tem uma aceleração positiva, porque ele aumentava de velocidade, certo? E aí ele vai começar a ser freado, certo? Ele começa a ser freado e nessa parte daqui, a força peso ela é menor do que a força de resistência do ar. Ficou claro isso? A força de resistência do ar, certo? FR não é força restante, é força de resistência do ar. Beleza. Enquanto que nesse trajeto daqui, lá no início, o peso era maior do que a força de resistência do ar. Ele era maior, por isso que o corpo acelerava. Beleza? Massa. Vamos finalizar agora. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai sendo freado, mas ao mesmo tempo que a velocidade diminui, quando a velocidade diminui, o que acontece com a força resistente do ar? Ela também diminui. Então ela era muito grande, mas quando a velocidade vai diminuindo, ela vai diminuindo junto. E aí chega a um certo ponto, que eu vou dizer que é esse ponto daqui, em que novamente a força de resistência do ar se equipara ao peso, porque ela agora estava diminuindo, nesse trajeto ela estava diminuindo e se iguala ao peso. Quando ela se iguala ao peso, o corpo tem, se iguala ao peso, o que acontece? O corpo tem uma aceleração igual a zero, porque o que puxa para cima é igual ao que puxa para baixo, certo? E aí ele começa a cair com velocidade constante. E aí chega no solo com a velocidade segura, certo? Essa velocidade que ele atinge aqui nesse ponto e que ele continua todo o movimento, a gente chama de velocidade mínima, certo? Velocidade mínima. Tranquilo, pessoal? Então vamos recapitular. Nesse primeiro trajeto aqui, o peso é maior do que a força de resistência do ar e o que é que acontece? Ele é acelerado, certo? Desculpa, não sei se eu falei certo, vou repetir. Nesse primeiro trajeto aqui, o peso é maior do que a força de resistência do ar e ele começa a ser acelerado. Então a velocidade vai aumentando, A velocidade vai aumentando. A força de resistência do ar aumenta junto, porque ela depende da velocidade. Aumenta junto. Chega um momento em que a força de resistência do ar se iguala ao peso e ele atinge a velocidade máxima. Porque a partir daí ele não é nem acelerado nem freado. Ele atingiu a sua velocidade máxima. E aí ele vai cair com velocidade constante. Nesse trajeto a velocidade é constante, a força de resistência do ar também é constante, certo? Mas nesse ponto aqui ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, a constante ela aumenta muito. Quando a constante aumenta muito, a força de resistência também aumenta muito. Ela aumenta tanto que ela fica maior do que o peso. E aí ele começa a ser freado. A força de resistência fica maior do que o peso. Aí ele começa a ser freado. Existe uma aceleração negativa, certo? E a velocidade vai diminuindo. Quando a velocidade está diminuindo, mesmo a força de resistência tendo um K muito alto, quando a velocidade diminui, a força de resistência também tem que diminuir. Então ela vai diminuindo junto com a velocidade. E quando chega nesse ponto aqui, ela se iguala ao peso. E aí é quando, novamente, ele para de ser acelerado, porque a força que puxa para cima é igual a que puxa para baixo, ele para de ser acelerado e ele começa a cair com velocidade constante. Essa velocidade constante aqui é uma velocidade segura, é uma velocidade baixa para que ele entre em contato com o solo seguro, beleza? Então ele atinge a velocidade máxima no final do primeiro trajeto e ele atinge a velocidade mínima no final do terceiro trajeto, certo? Aí algumas perguntinhas. Na questão que tem no livro de vocês, que ele pergunta se a força de resistência do ar é constante, ela é variável. Pessoal, ela é constante nesses dois pontos daqui e ela é variável nesses dois pontos daqui, certo? Aí ele só falar uma coisa a vocês, se não tivesse paraquedas, o movimento acabaria aqui, beleza? Então, ela seria constante aqui e seria variável aqui. Ela é quem, professor? A resistência do ar. A resistência do ar é variável quando a velocidade aumenta e ela é variável quando a velocidade diminui, certo? E ela é constante quando ela se iguala ao peso, certo? Então, no momento de pouso, preste atenção, no momento de pouso e no momento de velocidade máxima, a força de resistência do ar é a mesma. Por quê, professor? No momento de velocidade máxima, quando ele atinge a velocidade máxima, ele não é mais acelerado. A força resistente é igual a quem? O peso. E no momento do pouso, quando a força de resistência do ar diminui ao ponto de se igualar ao peso também,
Então, tanto no pouso como na velocidade máxima que ele atinge, a força de resistência do ar é igual ao peso, beleza? Então, ela seria constante no momento de pouso e no momento que ele atinge a velocidade máxima, beleza? Professor, é muito complexo, não gostei. Realmente é complexo, por isso que não é tão cobrado assim no Enem, certo? Mas é importante a gente saber. Beleza, fera. E também tem a questão do esquilo, que ele abre a sua pele para poder ele planar no ar. A abertura da pele dele é justamente esse momento aqui que é equiparável a ele abrir o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, ele começa a ser freado. Por isso que ele plana quando ele se joga numa árvore. Ó, vamos ver um esquilo aqui. O esquilo está aqui. Se jogou da árvore. No primeiro momento que ele está com a pelezinha dele fechada, aquela pele que liga o braço à perna, que parece um planador, certo? Quando está fechado, a velocidade dele está aumentando. Está aumentando, aí chega no valor da velocidade máxima e constante, e aí chega o momento que ele abre aquela pele dele, e aí ele começa a ser freado, porque a resistência do ar é maior do que o peso. Ele fica sendo freado, a velocidade vai diminuindo, 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 até que, com a velocidade diminuindo, ela diminui também a força de resistência do ar, ela volta a ser equiparada ao peso, e aí ele para de cair com velocidade variável, e ele começa a cair com velocidade mínima e constante, beleza? Professor, queda livre não era assim. Isso não é uma queda livre, pessoal. Não confunde, certo? Queda livre é quando a gente tem, por exemplo, nenhuma força atuando, só o peso puxando para baixo, que é a gravidade. E aí a aceleração é a aceleração da gravidade. Beleza, fera? Não confunde isso, não. Ó, vamos para a próxima sessão, beleza? Lembrando que a gente está revendo conceitos de dinâmica e de MCU, beleza? Ó, vamos para a próxima sessão. Fera, dando continuidade ao vídeo aí, eu vou querer agora falar com vocês a respeito do freio ABS, certo? Em algumas turmas na live eu não tive tempo hábil, desculpa, a falar sobre ele com vocês, certo? Então, ó, fazendo esse vídeo de revisão, para reforçar ele, é um conceito que já é implícito a tudo que a gente viu, mas, enfim, é uma utilidade diária que a gente precisa saber, certo? Pode ser que caia no Enem. Então, tá aí, ó, é o seguinte, freio ABS, ele tem por função fazer com que não exista atrito dinâmico entre a roda e o solo. Como assim, professor? Vamos saber primeiro como funciona o freio para depois a gente discutir isso. Isso aqui é uma pastilha de freio, isso aqui é o disco de freio. Eles dois estão agregados à roda, certo? A roda gira junto com eles. Então, se o disco para de girar, a roda para de girar também, certo? Isso aí é algo que é óbvio na cabeça da gente. Mas é o seguinte, ó, isso aqui é o disco de freio girando, ó, ele gira e a pastilha de freio tem por função, quando eu apertar no freio, a pastilha de freio segura esse disco e impede dele de girar. Se o disco é impedido de girar, quer dizer que a roda também é impedida de girar, certo? Então, quando a gente pisa no freio, esse disco aqui para de girar e a roda também para de girar. Só que isso gera um problema muito grave, que é o seguinte: se eu aperto bruscamente no freio e esse disco para de girar, a roda para de girar também e ela começa a derrapar no solo. Se a roda se locomove nesse sentido daqui para frente, então quer dizer que quando ela começa a derrapar no solo, existe uma força de atrito contrária, que é um atrito dinâmico, certo? Esse atrito dinâmico aqui ele é perigoso, porque ele só vai existir porque a roda está derrapando. E um carro derrapando significa que ele pode perder o controle e aí ele pode bater e ocasionar vários acidentes, certo? Então, a função do freio ABS, isso que eu descrevi para vocês é um freio normal, certo? A função do freio ABS é justamente essa, impedir que esse cara apareça, porque ele é perigoso. É impedir que ele apareça, fazendo com que o sistema todo fique parado. Professor, como assim? Vê, o freio ABS ele não pode permitir que a força de atrito dinâmica exista. Então, quando eu pisar no freio sem o ABS, o que vai acontecer? A força de atrito estático ela vai crescendo, crescendo, crescendo. A roda não está derrapando ainda, ela está parando, o carro está parando, certo? A força de atrito estático está crescendo, crescendo, mas chega um momento em que a roda freia bruscamente, para bruscamente e começa a derrapar. E aí, quando ela começa a derrapar, ela vai ter um atrito dinâmico. Mas, professor, o atrito estático ele não só existe quando a gente tem um movimento parado, que a gente está parado, mas quando a gente freia a roda, cada ponto da roda em contato com o solo está parado, certo? É esse ponto aqui que está parado em relação ao solo. Então é ele que faz com que exista o atrito estático nesse trajeto daqui. Mas chega um momento em que esse atrito estático ele é vencido, certo? Ele é vencido e aí esse ponto aqui começa a derrapar. A roda parou de girar e ele começa a derrapar. Então ele vai para frente derrapando, certo? Então vai começar a existir um atrito dinâmico. E o freio ABS ele não quer que isso aconteça. O freio ABS quer que aconteça o seguinte: quer que o atrito dinâmico ele nunca apareça, certo? Então como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer o seguinte: quando o freio ABS ele freia, a pastilha de freio está aqui, ó. Quando ele freia,
Quando ele vai sentir que freou e parou a roda, que a roda vai começar a derrapar, ele solta e freia de novo. Então ele fica fazendo esse movimento ó, de apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar. Porque quando ele aperta e ele começa a subir, subir e vence o atrito estático, o ABS solta o disco de freio, ele volta a girar de novo, mas logo em seguida ele aperta. Isso é muito rápido, certo? Isso é muito rápido. Quando ele aperta de novo, aí o atrito dinâmico deixou de existir, certo? E aí começa a existir o atrito estático, certo? Então a função do ABS é justamente essa, apertar e segurar o freio, apertar e segurar o freio, apertar e segurar o freio. Porque se ele aperta e segura, ele vence o estático e aí isso é dinâmico. Se ele aperta, quando vai derrapar, ele solta e aperta de novo, esse atrito dinâmico aqui nunca vai acontecer. Então, o gráfico do freio ABS é justamente esse. Ó. Ele apertou a primeira vez no freio, apertou a primeira vez no freio. Quando chega no máximo, que ele vai começar a derrapar, ele solta e freia de novo. Quando ele vai começar a derrapar de novo, ele solta e freia de novo, solta e freia de novo, solta e freia de novo. E aí ele faz com que o movimento seja um movimento que não existe atrito dinâmico, ou seja, a roda não derrapa. Isso aqui faz uma diferença gigantesca na frenagem, certo? Porque o freio ABS não permite que o dinâmico aconteça e não permite que o carro derrape, certo? Tanto que, não sei se tu nota, que um freio, eu acho que tipo, algumas pessoas já notaram isso, quando a gente freia um carro freio ABS, ele faz uma zoada muito intensa, ele faz como se fosse uma rotação estranha, porque é justamente isso, ele está apertando e segurando, ó, esse freio aqui, essa pastilha, está apertando e segurando esse disco centenas de vezes por segundo, então ele faz com que o atrito dinâmico nunca apareça. Ficou claro isso? Esse é o freio ABS, massa. E eu só queria reforçar uma coisa que uma aluna específica pediu, mas eu vou reforçar só porque tem uma questão, se eu não me engano, até foi do ITA, se eu não me engano, essa questão, não lembro bem, posso estar enganado, mas enfim, tem uma questão que ele fala sobre tração nas quatro rodas. Eu só quero falar o seguinte, a tração nas quatro rodas, carros comuns eles têm trações ou na roda da frente, na roda dianteira, ou na roda traseira, certo? Ele tem tração nesses dois esquemas, ou então aqueles carros que a gente chama de 4x4, ele tem tração nas quatro rodas, certo? Aí eu só quero reforçar o seguinte com vocês, a tração frontal é o seguinte, a tração frontal ela é igual à tração traseira, certo? É igual. A roda ela joga o solo para trás com a força F que o motor faz na roda, certo? Uma força motora, certo? Que ela vai sendo transmitida, óbvio, não é exatamente a força motora, mas ela vai sendo transmitida. Quem provoca essa força é um motor, certo? Uma força motora, a roda joga o chão para trás e o chão, por consequência, joga essa roda para frente, certo? Com a força de atrito. Então, o atrito ajuda o carro a andar. Se a tração é traseira, isso aqui acontece na roda de trás. Se a tração é dianteira, isso aqui acontece na roda da frente. Não vai mudar, certo? Mas se a tração ela é 4x4, esse movimento aqui acontece nas duas rodas. As duas rodas, elas fazem com que as duas rodas, no caso, as quatro, né? Eu estou analisando só um lado do carro, mas as quatro rodas jogam o chão para trás e o chão joga para frente. Por isso que a tração 4x4 faz com que o carro tenha mais força, certo? Faz com que o carro tenha mais robustez no seu movimento, porque ele joga o chão 4 vezes para trás e o chão joga ele 4 vezes com o atrito para frente. Enquanto que se a tração for só dianteira, o que é que vai acontecer? A tração só dianteira é só você duas jogadas de chão para trás, enquanto serão 2 atritos do chão jogando a roda para frente, certo? Lembrando, para que a roda ande, ela tem que jogar o chão para trás e o chão tem que jogar ela para frente. A mesma coisa acontece com o pé da gente. O pé da gente joga o chão para trás, certo? Joga o chão para trás, ou o pé da gente joga o chão para trás, beleza? Ele joga o chão para trás com a força de atrito, certo? Então, desculpa, eu vou chamar também de força motora, certo? Uma força motora para trás. E aí o solo joga o pé da gente para frente, certo? Com a força de atrito com o solo, beleza? Lembrando que esse atrito aí, independente se é uma pessoa, se é um carro, é o atrito estático. Mas para você ele está andando, certo? Mas tu lembra que para ele estar andando, um pé está fixo e o outro é que está se movimentando. Então, o pé fixo, o ponto de contato, ele está parado. Ó. Esse ponto de contato está parado em relação ao solo e aí o resto é que se movimenta. E quando se movimenta, o próximo ponto é que fica em contato com o solo e esse próximo ponto da roda é que vai estar estático. Beleza, fera? Isso é uma coisa importante que eu vou falar. Isso se aplica só para essa questão do ITA. Se a tração é frontal, as rodas da frente fazem esse movimento
e a roda traseira faz o movimento oposto. O atrito na roda traseira é para trás, certo? Porque aí a roda da frente, ela está fazendo com que o carro se movimente e a roda traseira está enganchada no solo, então o solo puxa ela para trás. Então, ó, tração frontal, as rodas da frente é esse sistema, e as rodas de trás, o atrito é que está contrário, e não tem força motora, certo? Na de trás, porque a de trás não está ligada ao motor. Se a tração é traseira, a de trás acontece isso, certo? A de trás acontece isso, e a da frente, a força de atrito é contrária ao movimento, beleza? Porque ela não tem força motora. Professor, isso é confuso, não se preocupe, isso é uma questão do ITA, que já caiu uma vez. Se eu não me engano, foi do ITA, foi do... Enfim, esses vestibulares militares. Isso é uma exceção da exceção, certo? Eu estou falando só porque foi a pedidos, tranquilo? Beleza? Então, ó, isso aqui, isso que eu te falei de tração traseira, tração frontal, pode ser cair no Enem? Porra, eu acho que não. Eu acho que não. Mas se cair, você tem uma noção, certo? Se for frontal, a tração, a de trás, o atrito é contrário ao movimento. E a da frente, o atrito é a favor do movimento, que é o que a gente conhece. Se a tração for traseira, a traseira tem um atrito a favor, que é o que faz o carro se movimentar. E a da frente, como não tem força motora, ela o atrito é contrário, beleza? E se for 4x4, as 4 rodas sofrem isso, certo? As rodas da frente sofrem isso e a roda de trás sofre isso. É do mesmo jeito. A 4x4 é fácil de entender, beleza? É tudo igual. A traseira, a tração traseira, isso aqui acontece na de trás e o atrito é contrário na da frente. E a tração dianteira, isso aqui acontece na da frente e o atrito é contrário na de trás, beleza? Espero ter tirado dúvida de vocês. Vamos para a próxima sessão, beleza? Próxima sessão. Lembrando que eu estou revisando aqui com vocês dinâmica e movimento circular uniforme, tranquilo? Então, ó, vamos embora. Fera, dando continuidade aí ao movimento, ao estudo dos movimentos, e agora eu quero definir com vocês, algumas pessoas pediram que eu desse uma reforçada em força elástica e também pediram que eu desse uma reforçada em polias, beleza? Então é isso que a gente vai rever agora, beleza? Então é o seguinte, primeiro, eu quero falar de polias rapidamente. Existem 2 tipos de polia, polia móvel e polia fixa, né? A fixa, a gente esquece ela porque ela só serve para transmitir o movimento, certo? Ela não vai influenciar em nada nas minhas continhas. Ela só está lá para o fio ser apoiado sobre ela. A polia móvel, por outro lado, não. A polia móvel, ela ajuda o movimento. Ela faz com que a força que você aplique seja multiplicada pela quantidade de polias móveis, ou então que a força que você seja necessário fazer seja dividida. Professor, não entendi. Como assim? Vamos fazer 2 casos para vocês entenderem. Esse caso aqui de baixo é o caso mais simples, certo? É o caso que a gente mais estuda e mais vê acontecendo. Se eu quero levantar esse bloco aqui, ó, esse bloco daqui, ele tem uma massa de 4 kg, certo? Então, o peso dele para baixo, ó, o peso dele para baixo vale 40 newtons. Professor, só uma perguntinha, a gravidade eu só vou usar para calcular o peso, né? Isso, só vai usar para calcular o peso, certo? Para mais nada na sua vida em dinâmica, certo? Se for para queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo, isso aí você vai utilizar bastante, porque a gravidade se torna a aceleração do movimento todinho, beleza? Massa, então vamos embora. O peso é 40 newtons. Se esse carinha laranja quer levantar esse bloco daqui com velocidade constante, certo? Ele já está aqui em cima, ele quer levantar, ele quer que esse bloco suba com velocidade constante. Qual é a força que ele vai ter que fazer? Se não tivesse nenhuma polia móvel para que ele levante com velocidade constante, o peso, a força que ele tem que fazer é exatamente o peso da caixa, certo? Se não tem nenhuma polia móvel, a força que eu tenho que fazer é justamente o peso da caixa. Se eu quero levantar ela com velocidade constante. Tu lembra disso? Ó, eu peguei uma caixa aqui e quero levantar com velocidade constante, o que é que está acontecendo? Levantar com velocidade constante é o equivalente a dizer que eu estou fazendo a mesma força do peso do corpo, certo? É isso que está acontecendo. Só que nesse caso daqui tem uma polia móvel. Essa polia móvel ela ajuda. Ela ajuda como, professor? Ela ajuda dividindo o movimento. Cara, qual é o peso desse cara? Não é 40 newtons? Essa polia aqui é móvel. Professor, por que ela é móvel? Nota, quando ele puxar esse fio daqui, essa polia sobe junto. Então ela é móvel, certo? Ele puxou para baixo, essa polia sobe junto. Essa polia é móvel. Então quer dizer que essa polia móvel divide o peso do corpo em 2. É como se fosse o seguinte, ó. É como se a força que ele faz, ó, a força que esse peso aqui faz para baixo, que é 40 newtons, fosse dividida igualmente por esses 2 fios. Ó, 20 newtons para cá e 20 newtons para cá, beleza?
Então, quer dizer que essa polia aqui é fixa, certo? Que ela não se move, ela está fixa no teto, o centro dela está fixo no teto. Então, quer dizer que ó, esse fio aqui todinho, ele é exatamente o mesmo fio. Se aqui é 20 newtons, então esse cara também tem que fazer 20 newtons. Então, a força que ele tem que fazer para levantar o corpo é 20 newtons. Professor, então quer dizer que cada polia móvel vai dividir o peso do corpo em dois, é? Perfeito. Se tivesse uma segunda polia móvel aqui, qual era a força que ele tem que fazer? 10, porque sempre vai dividindo ao meio. Ó, a primeira polia móvel dividiu 40 em 2, deu 20. Se tivesse outra polia móvel aqui no meio do caminho, dividiria 20 em 2, que daria quanto? 10. Então, quanto mais polias móveis, menor é a força que eu tenho que fazer, certo? Consequentemente, percebe comigo, Fera, se eu não tivesse te dado a massa desse corpo aqui, professor, eu não sei qual é a massa desse corpo, eu não sei, eu estou riscando porque eu não sei, certo? Eu não sei qual é a massa desse corpo. Se eu digo a tu que ele faz uma força de 20 newtons aqui, qual é a força que vai aparecer aqui puxando o bloco para cima? 40. Porque a força que eu faço, lembra que ela foi dividida pela polia? Então, se eu faço o caminho de ida, eu divido. Se eu faço o caminho de volta, eu multiplico. Então, se eu executo 20, é como se eu estivesse executando no corpo quanto? 40. Se eu executo aqui 50 newtons, quer dizer que no corpo eu estou executando quanto? 100. E por aí vai. Ficou claro, Fera? Então, ó, o caminho de ida, eu vou dividir numa força para ver a força que eu tenho que aplicar. Se eu conheço a força que eu estou aplicando, eu vou multiplicando por 2, né? A quantidade de polias móveis que eu tenho, para poder chegar no final, certo? Por exemplo, eu aplico 20. Então, se tem só uma polia móvel, lembrando que essa é fixa, se só tem uma polia móvel, quer dizer que esse corpo está sofrendo quanto desse cara? Está sofrendo 40. Se esse corpo aplicasse 30 e tivesse duas polias móveis, se ele aplicasse 30 e tivesse duas polias móveis, na primeira polia, multiplicaria por 2, iria para quanto? Para 60. Na segunda polia, multiplicaria por quanto? Multiplicaria por 2 de novo, iria para 120. Beleza, Fera? E ó, para a gente finalizar a polia, eu só quero ver esse exemplo daqui. Esse exemplo daqui eu tenho 3 polias móveis. Ficou claro isso? Ficou claro? Beleza. Aí eu quero fazer só um exercício mental. Se minha força F, essa laranjinha aqui que eu estou aplicando, fosse de 100 newtons, ó, 100 newtons, qual é a força que esse bloco experimenta nesse ponto aqui? Ó, a força é aplicada aqui, então ela vai sendo multiplicada pelas polias para chegar até aqui. Então, qual é a força que esse bloco experimenta aqui? Qual é a força que esse bloco experimenta? É a mesma força F? Não, é uma força diferente. Porque F está aqui. Para eu ir subindo, voltando até o original, eu tenho quantas polias móveis? Eu tenho 1, 2, 3 polias móveis. Se eu tenho 3 polias móveis, então 100 vai multiplicar por 2 para dar 200 por conta da primeira polia. 100 vai multiplicar por... 100 não, no caso 200 vai multiplicar por 2 por conta da segunda polia, vai dar 400. Ficou claro? E 400 vai ser multiplicado por 2 por conta da terceira polia, que vai dar quanto agora? Vai dar 800 newtons. Então, quer dizer que esse cara está aplicando 100 newtons, ó, está aplicando 100 newtons aqui, mas o corpo está sentindo quanto? O corpo está sentindo 800, porque cada polia dessa aqui multiplicou a força por 2 até chegar aqui. Ficou claro isso? Porque eu estou fazendo a volta, beleza? Mas, consequentemente, eu posso falar uma coisa importante também, Fera. Vê se tu concorda comigo. Digamos que eu não conhecesse a força F que eu faço. Eu não conheço a força F que eu faço, certo? Estou riscando porque eu não conheço a força F. Digamos que tenha um atrito contrário a esse movimento. Tem um atrito contrário. Digamos que tem um atrito para cá, que vale 2.000 newtons. Perfeito, vale 2 minutos esse atrito, certo? Calculei e deu 2 minutos, o atrito para a esquerda. Se eu quiser puxar ele com velocidade constante para a direita. Lembrando que esse atrito aqui é dinâmico, certo? O corpo já está em movimento. Tem um atrito dinâmico de 2 newtons. Se essa força F aqui, essa daqui, certo? Vou riscar essa daqui. Beleza? Vou riscar essa daqui. Se essa força F daqui puxa para a direita, mesmo tendo um atrito de 2.000 newtons para a esquerda, essa força F puxa para a direita e ele se locomove com velocidade constante. Quanto é o valor de F, então? Pensa comigo, vê como eu resolveria essa questão. Eu pensei assim, se tem 2.000 newtons para a esquerda, teria que ter uma força igual a 2.000 newtons para a direita, para que ele se locomova com velocidade constante, porque isso aqui é um equilíbrio dinâmico, certo? Aí foi o que eu pensei, se essa força 2.000 newtons está puxando ele para a direita, é justamente essa força Fzinha aqui que eu risquei, que é a que puxa ele para a direita, certo? Essa força F aqui tem que ser de 2.000 newtons para poder equiparar com o atrito dinâmico, que é que 2.000 newtons para a esquerda, beleza? Então, quanto é que tem que ser F, então? Aí, agora, eu estou fazendo o caminho voltando, eu vou dividindo. 2.000 newtons é a força que ele está sendo puxado, mas tem a primeira polia. Na primeira polia, divide ao meio. Fica quanto? Fica 1.000, beleza? 1.000 newtons. Na segunda polia, divide ao meio de novo. Fica quanto?
500 newtons. Na terceira polia, divide por 2 de novo, fica quanto? 250 newtons. Então, perceba, F teria que ser quanto? Teria que ser 250 newtons. Então, para a gente finalizar a polia, entenda o seguinte, certo? Entenda o seguinte, se F é conhecido, para tu ver a força que é aplicada de fato no corpo, tu vai ter que ir multiplicando por 2 na quantidade de vezes que aparece a polia móvel, certo? Beleza? E se tu conhece a força que tu tem que fazer, que é essa daqui, que é a força que é aplicada no bloco, para que tenha um movimento aí que ele queira, geralmente, pessoal, polias trabalha com velocidade constante. Então, a força que é contrária é igual à força que é a favor, certo? Se eu tenho essa força que é a favor e eu quero saber a força que eu aplico na polia, aí eu vou dividindo. Então, percebe? Daqui, voltando, eu vou multiplicando, daqui para cá eu vou dividindo. Beleza, fera? Percebe isso aí? É chatinho, professor. É muito chato, é chato, mas se tu pega a primeira sacada, tu vai ver que vai ficar tranquilo e sair para tu, beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Força elástica. Ó, para força elástica é mais simples do que polia, certo? Mas força elástica eu só quero determinar o seguinte. Força elástica, geralmente as questões são de equilíbrio, certo? Eu coloquei um peso amarrado numa mola, certo? Se não tivesse esse peso, a mola estaria lá, relaxada, tranquila. Quando eu coloquei esse peso, a mola aumentou de tamanho, porque o peso do corpo faz essa força para baixo, certo? E a força da mola é sempre contrária ao movimento. Se eu coloquei o peso puxando para baixo, a força elástica é para onde? Para cima. Mas a força elástica aparece em par, certo? Em uma extremidade e na outra extremidade. Aí eu vou já deixar claro com vocês, essa daqui não é importante para mim, certo? Professor, então por que o senhor usou ela? É só para mostrar a vocês que ela existe, beleza? Ó, ela não é importante, é só para mostrar a vocês que ela existe, mas ela não é importante, beleza? Tranquilo? Massa. Então só é importante para a gente a força elástica que está na extremidade útil da mola, que é a extremidade que tem um bloco, que tem um corpo. Então essa força aqui é só para a gente entender que ela existe. Ela é aplicada nessa extremidade daqui, mas ela não é importante para o meu estudo, beleza? É só importante a força que aplica no bloco. Massa. Aí, ó. É como se, eu só vou deixar bem claro, e falar até errado, mas vou deixar bem claro. É como se aqui não existisse, certo? Não trabalhe com isso. É só para vocês entenderem que ela tá lá, mas a gente não trabalha com ela, ela não existe. Só olha para o lado que tem alguma coisa útil, um bloco, ou que ela esteja segurando alguma outra coisa, enfim. Aí, lembra que questão de força elástica geralmente é de equilíbrio, ou seja, a força-peso para baixo vai ser igual à força elástica para cima, certo? Professor, por que vai ser igual? Porque está em equilíbrio. A mola ela é puxada tanto que chega um momento que ela para de ser esticada e ela fica paradinha. Ou seja, a força que puxa ela para baixo, a força que puxa ela para a direita, a força que puxa ela para a esquerda, vai ser igual à força elástica que é feita. Nesse caso aqui, a força-peso que puxa para baixo é que é igual à força elástica, certo? A força que puxa para baixo é igual à força elástica. Nesse caso daqui, se eu puxasse com uma força para a esquerda, puxei com a força F para a esquerda, certo? Puxei até o ponto em que a mola não consegue esticar mais. Aí vai ter uma força elástica para a direita, porque essa força elástica vai ser igual à força que eu estou aplicando, certo? Porque a mola para de ser esticada e entra em equilíbrio. Tranquilo? Se eu fizesse isso daqui, ó, se eu fizesse isso daqui, em vez de puxar e empurrar, se eu empurrasse para cá com a força F, certo? A mola chegaria a um ponto que ela diminuiria tanto tamanho que ela não aguentaria mais. E aí é o momento em que a força elástica se igualaria a esse corpo. Beleza? Se eu empurrasse para a direita, a força elástica estaria para a esquerda. Se eu puxo para a esquerda, a força elástica está contrária para a direita. Então chegaria a um ponto em que F seria igual à força elástica, certo? E lembra que força elástica por fórmula é Kx, certo? Força elástica é Kx. Então nesse caso aqui, por exemplo, peso é igual a Kx, porque força elástica é Kx, beleza? E peso é mg, tranquilo? Nesse caso aqui, F seria igual a Kx, certo? Certamente ele te daria F para tu descobrir x, ou a constante, certo? Ou ele te daria x e k para descobrir F. Nesse caso aqui é a mesma coisa, ele te daria a massa e a gravidade para descobrir o k ou o x, certo? Ou ele te daria o x e o k para descobrir a massa do corpo, por exemplo, beleza? A massa do corpo que tu colocou lá. Tranquilo, fera? E só para a gente reforçar e finalizar, se tem duas molas no mesmo fio, tu pode transformar em uma só, e o valor da constante dessa uma só, chama K1, K2, a constante dessa mola nova vai ser K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2. Por exemplo, se essa vale 1 e essa vale 2, ficaria 1 vezes 2 dividido por 1 mais 2. Tranquilo? Do mesmo jeito, se elas estão ligadas em paralelo, eu posso transformar em uma coisa só. Só que a constante nova não vai ser essa formulazinha feia, vai ser uma soma só. Beleza? Se essa aqui, se K1 vale 1 e K2 vale 2, a constante será 1 newton por metro e essa aqui vale 2 newtons por metro, qual seria a constante dessa? A constante dessa valia 3, que é 1 mais 2. Tranquilo? E só para a gente reforçar também que K, a unidade é em newtons por metros, enquanto X, a unidade é em metros. Tranquilo? Beleza? Só lembrando, se a constante for te dada em newtons por centímetros,
trabalha com o x em centímetros, que também dá certo, beleza? Se é dado em newtons por metros, trabalha com x em metros, tranquilo? O importante é casar essas unidades, metro e metro. Tranquilo, fera? Ó, a gente viu polias, viu força elástica, agora eu quero ver com vocês, só pra gente finalizar, eu vou ver plano inclinado, vou reforçar mais uma coisinha de plano inclinado, como eu reforcei polias, que na sala polias eu dei uma forma genérica para vocês tentarem aplicar em todos. Aí tem algumas questões que são específicas, esse negócio de ir e voltar é importante, então eu expliquei para vocês para tentar ficar mais claro na cabeça de vocês. Mesma coisa plano inclinado, eu dei a forma genérica. Eu vou tentar facilitar a vida de vocês mostrando alguns pontos importantes. Tranquilo? Plano inclinado foi o que menos a galera pediu. A galera pediu mais polias e força de resistência do ar. Beleza? Mas eu vou ver plano inclinado e vou também ver a parte MCU. Vou ver na parte MCU, eu vou falar sobre força centrípeta, força de tração na força centrípeta, aceleração tangencial, aceleração centrípeta. Vou falar disso, as definições. Beleza? Os casos já estão na aula. Vejam os casos direitinho pra gente matar isso. Beleza? Mas enfim, a gente vai adiantando aí. Certo? Então, ó, se liga. Próximo tópico. Fera, outro conceito importante que a gente não pode deixar de lado de forma alguma é o conceito de plano inclinado, certo? É o conceito de plano inclinado. Na aula, novamente, a gente não tem tempo de analisar cada caso do plano inclinado, certo? Até porque é um assunto que é importante, mas não é tanto assim, certo? Então é uma coisa que a gente deixa para a gente analisar com questões, certo? Aí nesse vídeo de revisão, como algumas pessoas tiveram dificuldade, eu vou analisar cada caso de plano inclinado. Vou citar com vocês, conversar com vocês, para a gente ir aprimorando isso aí, certo? Então vamos embora. É o seguinte, ó, vê se vocês concordam comigo. No plano inclinado, a gente naturalmente, lembra que eu disse a vocês, vi uma questão do plano inclinado, lembra que tem aquelas duas forcinhas, né, naturais, que é, ó, para cá, tu vai ter o P cosseno de θ. Professor, mas para isso é o primeiro caso, nos outros casos se aplica, olha o que eu estou dizendo, é plano inclinado, você tem que fazer isso sempre, 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 não tem para onde correr. Todos eles a gente vai fazer, certo? Ó, P cosseno para cá, e para cá, puxando para baixo, sempre tem quem? Tem o P seno de θ, beleza? Mas professor, tem a norma. Calma, vamos listar só o P cosseno e P seno, certo? De todos eles, ó. Vamos listar em todos, ó. P cosseno para cá, certo? P cosseno para cá. Se a gente escreve várias vezes, a gente consegue entender isso várias vezes, beleza? Então, essa é a ideia da física. A gente tem que aplicar muito, a gente tem que fazer muita questão para poder o conceito ficar na cabeça da gente, certo? Então, sempre vai ter o P cosseno para baixo, certo? P cosseno de quem, professor? P cosseno de θ, que é o ângulo do plano inclinado, beleza? Massa. Ó, P cosseno de θ, tranquilo. E aqui também tem o P cosseno. Professor, mas isso é um caso diferente. Calma, independente do plano inclinado, sempre tem que fazer isso, certo? P cosseno e P seno. Então, agora eu tenho o P seno puxando para baixo. Professor, isso é muito chato. Mas quando tu faz várias vezes, o que é que vai acontecer? Tu aprende, né? É melhor aprender do que não aprender. Então vamos lá. Ó, P seno de θ, para cá também tem quem? Tem P seno de θ, para cá também tem quem? P seno de θ, perfeito. Beleza. Qual é a outra força que, independente do plano inclinado, ela sempre vai existir? Isso mesmo, a força normal, beleza? A força normal. Vou desenhar a força normal aqui de laranja, certo? Ó, força normal para cima, certo? Eu não vou colocar nem o nomezinho dela para não ficar muito conturbado, mas a gente sabe que para cima é a força normal, beleza? Para cima tem a força normal, preste atenção, olha para o vídeo. Para cima é a força normal, beleza? Massa, vamos lá. Beleza, aí a gente listou todas as forças que sempre vão aparecer, independente do plano inclinado, sempre vão aparecer. Vamos analisar cada caso a caso agora para a gente poder definir coisas importantes, falar de coisas importantes, beleza? Vou escrever agora de roxo, certo? Roxo e rosa, certo? Para a gente poder diferenciar as cores. Olha para essa primeira situação aqui, ó. Essa daqui. Corpo em equilíbrio estático. Se ele está em equilíbrio estático, e outra coisa que eu vou falar também, importante, em todos esses casos aqui, menos esse, em todos esses casos, menos esse, em todos esses casos, menos esse, tem atrito, certo? Aqui não vai ter atrito, mas em todos os casos tem atrito, certo? Beleza. Ó, corpo em equilíbrio estático. Ele está em equilíbrio, então ele está parado. Se ele está parado, a tendência dele não é cair a favor do P seno de θ, que ele puxa ele para baixo, mas ele não está caindo por quê? Porque tem uma força contrária segurando ele. Que força é essa contrária, pessoal? É a força de atrito, perfeito. Beleza? Força de atrito, tranquilo? Então quer dizer que se o corpo está
a tendência do corpo é cair para baixo e ele está parado porque está em equilíbrio estático, existe um atrito puxando ele para onde? Para cima. E se esse corpo está estático, parado, isso aqui é um atrito estático, beleza? Então, se ele está em equilíbrio estático, o que, é que eu posso afirmar aí, fera? Já de cara, lembra comigo. Eu posso dizer o seguinte, vou usar outro lápis. Eu posso dizer o seguinte, ó, eu posso dizer assim, que a força que aponta para baixo, puxando para baixo, que é o P seno de θ, ela vai ser igual à força que puxa para cima, que é quem? Força de atrito estático, beleza? Concorda comigo? Porque ela está em equilíbrio. E, consequentemente, a força normal que aponta para cima é igual à força que aponta para baixo, contrário à força normal, que é quem? O P cosseno de θ. Tranquilo, fera? Essa relação é importantíssima para a gente, beleza? Importantíssima. Aí a gente pode combinar essas duas fórmulas e dizendo assim, ó. P vezes o seno de θ vai ser igual a φ. φ não é força de atrito. Força de atrito é coeficiente vezes a força normal. Aí, ó, P vezes o seno de θ é igual ao coeficiente de atrito. Isso aqui é um atrito estático, porque ele está parado em equilíbrio. É o coeficiente estático vezes a força normal. Só que normal é igual a quem? É igual a P cosseno de θ, beleza? Essa relação é importantíssima, certo? Importantíssima. O que é que ele vai te dar? Ele vai te dar geralmente os pesos, que esse peso é igual a esse peso, né? Que é P seno e P cosseno. Ele vai te dar o ângulo qual é e vai pedir para tu o coeficiente, certo? Ou então ele vai te dar o peso e pede que tu ache a força de atrito. Aí simples, né? Tu tem o peso aqui, tu tem um ângulo e ele quer a força de atrito. Tu não precisa nem substituir coeficiente vezes a força normal, porque tu tem um peso e tu tem um seno, só é multiplicar os dois que já é a força de atrito, beleza? Esse caso aqui é um dos casos que mais caem, certo? É um dos casos que mais caem. Lembra das forças que estão atuando, beleza? Se é estático, ele está parado. Se a tendência dele é cair para cá, o atrito puxa para cá, beleza? E lembra que quando ele está estático, ele está na iminência de se movimentar. Na iminência de se movimentar significa que esse atrito é o máximo. Por isso que eu posso substituir ele pela fórmula de atrito estático máximo, beleza? Porque ele está na iminência de cair. Tranquilo? Massa. Vamos agora para o corpo em equilíbrio dinâmico. Esse caso daqui, ó. Vou reforçar os dois casos, mas eu vou fazer a continha só de um, certo? Porque o outro vai ser igual. Corpo em equilíbrio dinâmico, pessoal, tu lembra que equilíbrio dinâmico significa que ele está em movimento constante, certo? Com velocidade constante. Aí nesse corpo em equilíbrio dinâmico, presta atenção no que eu vou dizer. Ou ele está caindo com velocidade constante, ou ele está subindo com velocidade constante. Mas para subir com velocidade constante, ele tem uma força F puxando ele para cima, certo? E aí, de qualquer forma, se eu estou puxando ele F para cima, vai ter a força P sendo contrário, certo? Vamos fazer esse caso dele subindo, certo? Dele subindo, que eu acho que é o mais importante. Ó, digamos que ele está subindo, certo? Tem uma força F puxando ele para cima. Ele está subindo, tem uma força F puxando ele para cima. Ele está subindo com velocidade constante, equilíbrio dinâmico. Professor, tem atrito aí? Tem atrito. Ele aponta para onde? Ele vai apontar para baixo ou para cima? E aí? Aí o cara aqui, ó, ele aponta para baixo ou para cima? O cara que já é agoniado, ele fala, ele aponta para cima. Para cima porque o atrito aponta para cima. Não, calma. Se o equilíbrio é estático, ele está parado. A tendência é cair, então o atrito aponta para cima. Perfeito. Mas aqui ele não está em equilíbrio estático, ele está em equilíbrio dinâmico. Ele está se movimentando para cima. Se ele está em equilíbrio dinâmico, existe um atrito dinâmico ou atrito cinético, tanto faz. Se o movimento é de subida, o atrito é contrário ao movimento. Não tem erro. Se você colocasse o atrito para baixo, você estaria errando. Porque o movimento é para cima, o atrito dinâmico é contrário. Professor, por que atrito dinâmico? Você está em equilíbrio. Mas é um equilíbrio dinâmico com velocidade constante. Então, se ele sobe no sentido de F, o atrito dinâmico é sempre contrário ao movimento, é descendo. Ficou claro isso? Ficou claro? Consequentemente, de forma análoga, eu vou até usar outro papel aqui para não confundir isso em vocês. De forma análoga, deixa eu desenhar novo plano. De forma análoga, ó, não sei se vai riscar aqui, aqui. De forma análoga, se eu tenho esse plano aqui inclinado, e o corpo está caindo com velocidade constante, P seno é quem puxa ele para cair, P seno é quem puxa ele para cair, e o atrito seria contrário ao movimento, o atrito seria para cima, certo? Aí sim, porque ele está caindo com velocidade constante. Mas se ele sobe com velocidade constante, o atrito tem que ser contrário, para baixo. Ficou claro isso? Ficou claro? Beleza. Vamos terminar as continhas. Se ele está subindo com velocidade constante, então é um equilíbrio dinâmico. Se é equilíbrio dinâmico, tudo que aponta para um lado é igual ao que aponta para o outro, certo? Aí eu vou escrever isso aqui, vê se tu concorda. Tudo que aponta para um lado, ó, quem é que aponta para cima? F, vai ser igual a tudo que aponta para o outro, que é P seno de θ
mais a força de atrito, porque ele está subindo com a velocidade constante, certo? E tudo que aponta para cima, que é a força normal, é igual ao que aponta para baixo, que é P cosseno de θ, tranquilo? Aí com essas equações aqui, ó, tu pode jogar, vê, eu vou reescrever aqui, vai ficar F igual a P vezes o seno de θ mais a força de atrito, né, coeficiente dinâmico, vezes a força normal, só que normal é P cosseno, então fica P cosseno de θ. Geralmente essas questões ele pede F e ele vai te dar o peso, vai te dar o seno e o cosseno vai te dar o coeficiente. Ou então ele vai te dar F e ele vai querer que tu ache o coeficiente, te dando os pesos e te dando os senos, beleza? Lembrando que esse caso aqui é o caso dele subindo com velocidade constante, é equilíbrio dinâmico. Se fosse ele descendo com velocidade constante, não teria a força F puxando para cima. Não teria essa força, porque ele está caindo. Então essa força F não existiria, certo? Essa força F é quem puxa ele para cima. Não teria essa força puxando ele para cima porque ele está caindo, certo? Logo, tem a normal, é o P cosseno para baixo, né? E a normal para cima, beleza. Logo, você está em equilíbrio dinâmico caindo nesse sentido de P seno, tem um atrito dinâmico contrário, porque o movimento é de queda, o atrito dinâmico é sempre contrário, beleza? E o atrito estático é contrário à tendência do movimento. Se a tendência é cair, então o atrito estático aponta para cima, beleza? Vamos montar as equações, fica P seno de θ igual a φ dinâmico, certo? E normal igual a P cosseno de θ, beleza? Só isso. E aí, da mesma forma, de forma análoga, P seno de θ é igual a força de atrito dinâmico, que é coeficiente dinâmico, vezes a força normal. Só que normal é P cosseno de θ. Ficou claro, Fera? Tu notou que o atrito, o equilíbrio dinâmico, ele caindo, ó, o equilíbrio dinâmico, ele caindo, é exatamente igual às continhas do corpo estático em equilíbrio estático, é a mesma continha, ó, vê, mesma continha. Só que em vez de coeficiente estático é coeficiente dinâmico, beleza? São as mesmas continhas. Beleza, enquanto que o equilíbrio dinâmico subindo, aí a continha muda porque surge F, beleza? Tranquilo? Eita, bati aqui. Surge F, beleza? Tranquilo? Massa. Vamos adiantar, porque esse vídeo já está um pouquinho longo. Vamos adiantar. Ó, corpo caindo acelerado. Se o corpo cai acelerado, primeiro, ele está caindo acelerado. Ele cai para a esquerda. Se ele cai para a esquerda, tem um atrito dinâmico para a direita. Professor, por que dinâmico? Porque ele está caindo, ele está em movimento. Se ele cai para cá, é um atrito dinâmico para a direita, certo? Só que ele está caindo acelerado, ele não está em equilíbrio. Então, aquela história de que aponta para cima é igual que aponta para baixo, não existe mais, porque ele está caindo acelerado. Então, tem aceleração. Aí você faz aquele esquema, né? Força que ajuda menos força que atrapalha é igual a massa vezes aceleração, certo? Beleza. Quem é que ajuda? Ele está caindo. Quem é que ajuda para cair? Quem ajuda para cair é P seno de θ, certo? Menos quem atrapalha. Qual é a força que atrapalha a queda? A força de atrito dinâmico. Isso aqui é igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Aí tem gente que já afobado fala, a aceleração é a gravidade. Cara, não esquece. A gravidade só vai ser a aceleração do movimento se for queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo, lançamento horizontal, certo? Não é isso não, pelo amor de Deus. E aí, ó, P seno de θ, eu vou repetir, P seno de θ menos a força de atrito dinâmico, é o coeficiente dinâmico, vezes a força normal. Só que independente se está em equilíbrio ou não, a normal sempre vai ser igual a P cosseno no plano inclinado. A não ser que exista, como esse caso extra daqui, que eu vou explicar ele, beleza? Mas, ó, o coeficiente dinâmico vezes a força normal, que é igual ao P cosseno de θ. É igual a massa vezes a aceleração. Essa questão, o que é que geralmente ele pede? Ele te dá os pesos, ele te dá o seno e o cosseno, te dá o coeficiente e te pede a aceleração, certo? Te pede a aceleração. Geralmente é isso, mas ele pode pedir o coeficiente te dando a aceleração, tranquilo? Massa. Corpo sobe acelerado. Para o corpo subir acelerado, pessoal, é o mesmo estilo de corpo em equilíbrio dinâmico. Teria que ter uma força puxando ele para cima. Óbvio, tem que ter uma força puxando ele para cima. Só que como ele sobe, ó, só que como ele sobe acelerado, ele está subindo acelerado, o que é que está acontecendo? Subir acelerado significa que o atrito é contrário. E se ele sobe, ele está em movimento, é um atrito dinâmico, beleza? Então, tu nota que o atrito ora é para cima, ora é para baixo. Cada caso tem que ser analisado com precisão, beleza? Massa, então vamos finalizar isso aí. Se ele tem a aceleração, ó, se ele tem a aceleração, então não tem mais a historinha de quem aponta para baixo é igual a quem aponta para cima, certo? É aquela historinha que a gente aplicou aqui, ó. Força que ajuda menos a força que atrapalha é igual a massa vezes a aceleração. Quem ajuda o movimento é quem sobe, certo? Quem sobe é F. F ajuda
menos quem atrapalha. Aí eu vou colocar entre parênteses, certo? Entre parênteses não, parênteses. Colocar entre parênteses. Quem é que atrapalha? P seno mais força de atrito, certo? As duas estão para baixo. Então eu coloquei o P seno de θ mais a força de atrito. São as forças que atrapalham, certo? Que atrito, professor? O atrito dinâmico, beleza? Porque ele está em movimento, ele sobe, então está em movimento. É igual a massa vezes a aceleração do sistema. Novamente, essa aceleração aqui não é a gravidade, essa aceleração aqui é a aceleração do movimento. A gravidade você só usa para calcular o peso nas questões de dinâmica, beleza? E lembra que eu acabei de dizer ali, né? Que a aceleração só é a aceleração da gravidade, só vai ser a aceleração do movimento se for um movimento com queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento vertical para cima, né? Enfim. F menos P seno de θ, a força de atrito é coeficiente vezes a força normal. Só que a força normal é igual a P cosseno, certo? Só tem elas atuando nesse sentido aqui vertical. Então essa é igual a essa, beleza? Normal é igual a P cosseno de θ. Fecha parênteses, isso aqui é igual a massa vezes aceleração. Novamente, ele te dá A, te dá o coeficiente. Lembra que esse coeficiente é dinâmico, porque o atrito é dinâmico. Ele te dá A, ele te dá o coeficiente e pede F, certo? Ou então ele te dá F, te dá o coeficiente e te pede A. Ou ele te dá A e a força e te pede o coeficiente, certo? Agora tu tem que entender cada caso disso. Você tem que perceber se ele sobe acelerado, se ele desce acelerado, se está em equilíbrio dinâmico, se está em equilíbrio estático. Você tem que perceber cada coisa dessa. Ele às vezes deixa claro e às vezes não, certo? Então preste atenção nisso. Esse caso aqui com a mola é um equilíbrio estático, porque mola ela eventualmente vai parar o bloco. Aí, ó, se está em equilíbrio estático, tudo que aponta para um lado é igual que aponta para o outro, que aponta para cima é igual que aponta para baixo, beleza? Professor, tem atrito aí? Eu vou considerar que não tenha, mas se existisse atrito, ele estaria apontando para onde? Mesmo estilo dessa aqui. Qual é a tendência dele? Não é cair? Se a tendência dele é cair, então o atrito estático estaria para onde? Ele estaria para cima. O atrito estático estaria para cá, beleza? O atrito estático estaria para cá, certo? Se você não quiser usar o atrito, ó, a mola segura ele sozinho, beleza? Tranquilo? E se a tendência do corpo é cair, existe uma força na mola puxando no sentido contrário do movimento. Existe essa força aqui que eu vou chamar de força elástica, beleza? Para cima, certo? Porque ela segura o bloco para não cair, beleza? Eu vou fazer com atrito, certo? Se não tivesse atrito, era só onde estivesse atrito você colocar zero, beleza? Então, ó, se está em equilíbrio estático, tudo que aponta para a esquerda é igual que aponta para a direita. P seno de θ é igual a força elástica mais a força de atrito estático, beleza? Porque está em equilíbrio estático, a mola para o bloco, tranquilo? Ó, eu vou falar uma coisa importante. Algumas questões, em vez de uma mola, ele bota um fio. Se fosse um fio aqui, ó, se fosse um fio aqui, no lugar de força elástica eu colocaria quem? T, de tração. Não muda nada, só muda a letrinha. Que no lugar de força elástica eu colocaria T. Tranquilo, pessoal, tranquilo. Eu acho que deu para entender, né? Massa. Vamos terminar. P seno de θ é igual a força elástica, que é K vezes X, mais a força de atrito estático, que é coeficiente, vezes a força normal, que é P cosseno de θ. Tranquilo? Isso aqui é o coeficiente estático, beleza? Aí, ó, só lembrando, essa questão aqui, o que é que a gente poderia calcular? Ele poderia pedir X e te dava todas as outras grandezas. Eu poderia pedir K e te dava todas as outras grandezas. Ele te daria todas as grandezas e pediria o coeficiente. Ele pode pedir qualquer coisa aqui, certo? É mais comum ele pedir o coeficiente ou o X. É o mais comum, certo? Ele pedir. Tranquilo? Tá aí? Beleza. Só reforçando uma coisa. O K e o X tem que casar a unidade, certo? A gente viu no tópico anterior, força elástica tem que casar as unidades. Beleza? Massa. E aí, ó, pra gente finalizar, eu quero ir para o último caso. Ó, só reforçando, se fosse no lugar dessa mola aqui, fosse uma tração, a tração também apontaria para cima, do mesmo jeito, porque a tração segura o bloco para não cair, certo? E se o bloco tem por tendência a cair, o atrito é contrário a ele, certo? Para saber para onde aponta o atrito, quando tiver fio ou mola, corta o fio e a mola e pense no que aconteceria com o bloco. Ele tenderia a cair, então o atrito seguraria no sentido contrário. E aqui é estático porque a mola e o fio estão segurando, ele está parado, certo? Ele falaria na questão, tu não tem que adivinhar não, certo? Ele falaria na questão. E para a gente finalizar nessa questão aqui, ó, só para reforçar, essa força F aqui está oblíqua, eu não posso trabalhar com ela oblíqua, eu tenho que decompor, certo? Então teria uma força para cima, que eu vou chamar de Fy, certo? E uma força para a direita que eu vou chamar de Fx, beleza? E aí essa força F aqui, ela sumiria, beleza? Ela sumiria. E aí, ó, se ele está em equilíbrio estático, é o que geralmente as questões falam quando tem esse caso extra aqui, tudo que aponta para a esquerda, que é P seno de θ, seria igual que aponta para a direita. E aí, pessoal, se a tendência dele é ficar em equilíbrio estático, ó, se F está puxando ele para cima, a tendência dele é de ir para cima. Então, o atrito seria contrário a isso, beleza?
O atrito seria contrário a isso, certo? Esse é um caso extra que é chatinho de perceber isso, porque a força tem por tendência vencer o P seno e puxar para cima, então o atrito é contrário, certo? Então, P seno de θ mais a força de atrito estático para que fique em equilíbrio é igual a Fx, beleza? É igual a Fx, tranquilo? E quem aponta para cima, que é a força normal, que é a laranja, mais Fy, normal mais Fy, é igual a quem aponta para baixo, que é P cosseno de θ, beleza? Está em equilíbrio. Então aqui, ó, tu vai combinar as equações, certo? Vê como vai ficar feio essa combinação. Vou combinar aqui, vai ficar P seno de θ mais a força de atrito, ela não é coeficiente vezes a força normal. Aí vê o que eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui em cima. Ó. Deixa eu virar aqui. Ó, vou escrever aqui em cima. Vê se tu concorda comigo. Normal mais Fy é igual a quem? É igual a P cosseno de θ. Logo, normal vai ser igual a P cosseno de θ menos Fy. Logo, normal vai ser igual a P cosseno de θ menos Fy não é a vertical e o ângulo está aqui, então Fy vai ser F seno de θ, beleza? Porque ó, estou trazendo F para cá, trazendo para cá para ficar em pé é seno, beleza? Vai para o plano inclinado. O plano inclinado é P seno e P cosseno, o peso, certo? A força, o ângulo é aqui. Então, ele sobe seno e desce cosseno. Tranquilo? Então, no lugar da normal, eu posso colocar isso, certo? Então, vai ficar aqui. Ó. Vê que trambolho feio de gota. Fica P cosseno. Deixa eu tirar isso aqui. Fica P cosseno de θ, certo? Menos F seno de... Aqui eu tenho 30, né? 130 graus, beleza? 130 graus, beleza? Ó, só reforçar porque pode ser que vocês encarem como esse aqui. Aqui não é θ não, aqui é 30 graus, beleza? Porque o ângulo aqui é 30 graus. Então aqui é 30 graus, beleza? Porque F trabalha com esse ângulo e não com o ângulo do plano. Tranquilo? Beleza. Ó, aí fica isso tudo aqui. Tudo isso aqui, ó, normal, substituir normal aqui dentro, fica igual a Fx, porque é P seno de θ mais a força de atrito, que é coeficiente, vezes a força normal, que é igual a Fx. Fx, lembra que x é o deitado, é cosseno, certo? Esse é F cosseno de 30 graus, beleza? Professor, ficou feio, ficou chato, ficou. Isso aqui é um caso extra, certo? Que quem vai fazer Enem aí, ó, te preocupa com esses casos daqui, certo? Enem, esses casos daqui. Isso aqui já é um caso extra, é um caso mais chato, é um caso mais específico. Isso aqui não cairia, mas é bom a gente ver. Beleza? Então, ó, terminamos, finalizamos plano inclinado. Lembrando que esse caso aqui está em equilíbrio, certo? Ele está em equilíbrio. Isso aqui é equilíbrio estático, ele está paradinho. Por isso eu coloquei atrito estático, certo? Teve dúvida, pessoal? Vai vendo cada caso importante, vai vendo como é que tu encara cada um. Dá uma pausa, vê e entende. Isso daqui, ó, essa falácia aqui, esse título é o que é mais importante, certo? Ele é que vai determinar o que você vai fazer nos seus continhos de plano inclinado, certo? Então, ó, vamos para o próximo tópico. Agora eu vou começar o tópico de MCU. Só vão ser dois videozinhos, dois tópicozinhos de MCU, certo? Bem rapidinho, tranquilo? Foi o que menos a galera pediu, certo? Dinâmica é muito importante, então aprende, beleza? Aprende. Então, vamos embora para o próximo tópico. Fera, para a gente finalizar esse vídeo de revisão, eu quero revisar, fazer um apanhado de tudo que ficou em dúvida para vocês em movimento circular, beleza? Eu pedi sugestão dos alunos, o movimento circular foi o que foi menos pedido, certo? Alguns alunos pediram que eu só definisse novamente a questão da aceleração tangencial, da aceleração centrípeta e também definir também como se comporta a tração nos movimentos que envolvem força centrípeta, certo? Então, rapidamente aqui, só para a gente relembrar, ó, no movimento circular, a gente vai ter sempre um corpo executando um movimento em círculos, certo? E as grandezas que envolvem o movimento dele são as grandezas de velocidade angular, que é a velocidade com que ele gira, com a rapidez com que ele faz esse círculo, certo? Tem também a aceleração tangencial, a aceleração centrípeta e tem a velocidade linear. Vamos só relembrar o que é cada coisa dessa. A velocidade angular, a velocidade com que ele gira, a gente acabou de definir. A velocidade linear é a velocidade com que ele escapa do movimento circular. Como assim, professor? Imagina que eu estou girando rapidamente essa pedrinha amarrada nesse fio. Quando eu cortar esse fio, a pedra sai voando pela tangente, ela sai voando pela tangente. Então, essa velocidade que ele sairia voando é a velocidade linear. Aí eu quero só fazer o seguinte, se o fio que gira a pedrinha for um fio muito pequeno, a velocidade que ele vai sair vai ser uma velocidade pequena. Se eu aumento o fio,
eu consigo aumentar a velocidade com que ele sai, beleza? Então, essa velocidade linear é a velocidade com que ele sairia se eu cortasse o fio. Se o fio é muito pequeno, o raio é pequeno e a velocidade linear, ela é pequena, certo? Se o raio é muito grande, a velocidade linear vai ser grande porque o raio é maior, certo? Isso a gente pode ver, pessoal, só para a gente reforçar, isso a gente pode ver aqui, ó. A velocidade linear, ela depende da angular vezes o raio. Então, quanto maior o raio do movimento, maior a velocidade linear, beleza? E lembra que a velocidade linear é a velocidade de escape. A velocidade com que, se eu cortasse esse fio, a velocidade que ele sairia. Beleza, fera? Ó, vamos só definir mais coisas para a gente finalizar esse vídeo. A aceleração tangencial é a aceleração responsável por variar essa velocidade linear. Certo? Então, a aceleração tangencial ela só tem uma função, variar a velocidade linear. Só que a gente estuda o movimento circular uniforme, o qual no movimento circular uniforme a aceleração tangencial ela não existe, porque a função dela é variar a velocidade linear. Se o movimento é uniforme, tanto a velocidade angular como a velocidade linear são constantes. Então, a aceleração que varia essa velocidade aqui não faz sentido existir. Então, a aceleração tangencial só tem uma função, que é variar a velocidade linear. Se o movimento é circular uniforme, ela não existe. Beleza? E vamos para outra aceleração, que é a aceleração centrípeta. Ela sempre vai apontar para o centro, sempre, sempre. Então, no movimento circular uniforme, quando for pedido para vocês qual é a aceleração do movimento circular uniforme, é sempre uma, a aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, ela sempre vai apontar para onde? Ela sempre vai apontar para o centro do movimento circular, beleza? Então, só recapitulando, no movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é zero, porque ela variaria essa velocidade daqui. Como essa velocidade não varia, então ela não existe, beleza? No movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta ela é sempre constante em módulo, certo? O valor dela é sempre constante, tranquilo? O valor é sempre constante, mas ela está mudando de direção e sentido. Porque se ele está aqui, ela está apontando para baixo, certo? Se a bolinha estivesse aqui, ó, vou desenhar a bolinha aqui, ela estaria apontando para o centro novamente, só que relativamente ela não está com a mesma direção e mesmo sentido de que ela está aqui. Mas ela sempre vai apontar para o centro, independente de onde ela esteja. Se estiver aqui, ó, sempre vai apontar para o centro, beleza? Mas a direção e o sentido ela varia, né? Porque ó, a direção dessa aqui, ela é uma direção, ó, a direção dessa aqui é uma direção vertical e sentido para baixo. A direção dessa aqui é uma direção horizontal e sentido para a esquerda. Então, a direção e o sentido está mudando, certo? Mas o módulo é sempre constante e ela sempre aponta para o centro. Beleza? Massa. E vamos lembrar como é que calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta eu posso calcular por v ao quadrado sobre r, lembra? Ou então a aceleração centrípeta eu posso calcular por quem? Lembra que eu posso substituir v por ômega r, ó. Olha aqui para baixo, fera. Eu posso substituir v por ômega r, beleza? E aí eu vou ficar com ômega ao quadrado, r ao quadrado sobre r. Posso cortar r com r e a aceleração centrípeta ela vai ficar igual a ômega ao quadrado vezes o raio, beleza? Eu também posso aplicar ou esta fórmula aqui, beleza? Massa. Vamos lembrar também que no movimento circular uniforme, a velocidade linear ela tem um módulo constante, certo? Mas a sua direção e sentido também muda. A gente pode ver isso quando a gente analisa, ó, aqui ela está para a direita, aqui ela já estaria oblíqua, aqui ela estaria para baixo, a velocidade linear, beleza? Então a direção e o sentido dela muda, mas o seu valor não muda, tranquilo? Não muda. Massa, vamos lá, vamos continuar. Lembra que no MCU a velocidade angular ela é constante, certo? Ela não varia nada. Lembra que eu tenho por fórmula que velocidade linear é ômega vezes o raio, e ômega eu também posso calcular por delta θ sobre delta t, certo? Delta θ variação de ângulo sobre variação de tempo. Lembra que o ângulo tem que ser em radianos e o tempo em segundos. Mas, professor, eu lembro que no vídeo o senhor disse que isso aqui a gente não usa para quase nada. Eu nem gosto dessa fórmula, eu só mostro ela para a gente identificar que ela é bem parecida com a velocidade linear, que é ΔS sobre ΔT, beleza? Mas, na verdade, eu calculo ômega pelas duas formulazinhas básicas dela. Ômega é igual a 2π sobre período, ou então ômega é igual a quem? 2π vezes f, certo? Lembrando que a frequência no SI é em Hertz, e o tempo no SI é em segundos, beleza? E esse 2π aqui é como se fosse uma constante, certo? 2π é uma constante. Aí, geralmente ele pede para tu usar π ou como 3 ou como 3,1, certo? Olha lá na questão. Se ele não disser nada, é bem provável que tu vai usar ou por 3,14 ou então em alguma operação matemática durante a questão tu vai conseguir cortar os πs. E aí fica bem tranquilo, beleza? Então, ó, recapitulando, frequência é a quantidade de voltas que ele dá por unidade de tempo, certo? Quantidade de voltas por segundos.
aí é em Hertz. Quantidade de voltas por minuto, aí é em RPM, certo? E o período é a quantidade de tempo que ele gasta para dar uma volta, certo? Então percebe que um é o inverso do outro, beleza, fera? Ó, e vamos finalizar vendo aquela questão da força centrípeta. Ó, só para a gente realmente definir o que eu falei, lembra que força centrípeta é a força que aponta para o centro menos a força que aponta para fora. É igual a força centrípeta, certo? E força centrípeta também é igual a mv ao quadrado sobre r. Aí eu posso combinar essas duas fórmulas aqui, ó, combinar as duas, olha para cá, fera, para chegar nisso daqui, força centrípeta menos F, força que aponta para o centro menos F que aponta para fora é igual a mv ao quadrado sobre r. Essa aqui é a relação final que a gente chega, certo? Geralmente tu usa essa fórmula daqui para determinar o que ele pede, que geralmente ele pede a tração no movimento, ele pede a velocidade linear do movimento, a velocidade que o corpo escaparia se cortasse o fio, qual era a velocidade que o corpo escaparia. Ele pode pedir também um raio, então tu sempre olha para essa fórmula com carinho, certo? Se ele pedir diretamente para você qual é a força centrípeta, aí ou tu usa essa formulazinha daqui, ou tu usa essa formulazinha daqui, beleza? Lembrando que essa formulazinha daqui eu posso escrever ela de outra forma, porque no lugar de V eu posso colocar ômega R, e aí ficaria com essa fórmula daqui, ó, M ômega ao quadrado vezes R, beleza? Então não confunde, fera. Falou de força centrípeta na questão, ou então falou de força na questão e dá um movimento circular, tu olha para essa aqui, já tenta usar ela, certo? Se ele pedir a força centrípeta, aí tu usa ou esta ou só essa, beleza? Ou só essa ou só essa. Se ele pedir a força centrípeta, mas geralmente tu vai trabalhar com essa daqui, porque geralmente ele não pede a força centrípeta, ele pede outras coisas, ele pede a força que aponta para o centro, que geralmente é uma tração, ou então a força que aponta para fora, que pode ser a força normal, pode ser, enfim, pode ser várias coisas, beleza? Ou então ele pede a velocidade que ele vai escapar, então tu olha para essa fórmula aqui com carinho, aqui está no balãozinho azul, beleza? Ou então se ele pedir a força centrípeta, ou tu usa essa ou esta, beleza? Massa. E vamos só relembrar, isso aqui é uma mesa e tem um fio amarrando uma bolinha, e aí eu dei uma tapinha nessa bolinha, essa bolinha está girando. Girando. O que é que está acontecendo com forças, olhando para as forças desse movimento? Tu concorda que esse fio está segurando a bolinha, então tem uma tração aqui para o centro, beleza? No vídeo eu coloquei que tem uma tração aqui, ó. Essa tração existe, mas ela não vou trabalhar com ela, porque para mim só importa quem executa o movimento circular, que é a bolinha. Então eu só vou olhar as forças que estão atuando na bolinha, que é só essa tração daqui, certo? Só essa tração daqui. Para baixo tem um peso e para cima tem a força normal, certo? Para baixo dele tem um peso, certo? Para baixo tem um peso e para cima tem a força normal. Só que um cancela o outro, porque ele está numa superfície horizontal. Aí essa equação daqui ficaria assim, ó. Força que aponta para o centro menos a força que aponta para fora é igual a mv ao quadrado sobre r. Quem aponta para fora não tem ninguém jogando a bolinha para fora. Aí muita gente fala, mas tem atração, professor. Cara, não erra isso. Essa tração aqui atua nessa extremidade daqui, certo? Nessa extremidade daqui. Ela não é importante para a gente, porque a gente só analisa a bolinha, certo? Então não tem nenhuma força jogando a bolinha para fora. Então a força que aponta para o centro é a tração, segurando a bolinha. A tração ela sempre vai apontar para o centro, porque ela sempre tem por tendência segurar o corpo para ele não sair voando. Porque se tu corta o fio, a bolinha sai voando. Então a tração ela tem por função segurar a bolinha no movimento circular. Então quem aponta para o centro é a tração, menos quem aponta para fora, que não tem ninguém, que é zero, é igual a mv ao quadrado sobre r. Então ele pode te dar a velocidade e o raio para descobrir a tração. Ele pode já te dar direto a força centrípeta. Isso daqui, mv ao quadrado sobre r, não é força centrípeta? Então, se ele já te der que a força centrípeta vale 10, então no lugar disso aqui, tu já coloca 10. Então, a tração vai ser igual a 10, por exemplo. Mas é raro isso, certo? Geralmente ele te dá o V e o R e a massa para tu descobrir a tração, certo? Ou então já vai te dar tudo que é a força centrípeta e tu já iguala a tração, beleza? Aí é tranquilo. Vamos para a vista lateral. Na vista lateral, isso aqui é... Imagina uma pessoa com a mãozinha segurando aqui e ela está girando lateralmente a ela, certo? Girando lateralmente a ela, assim, ó, girando. Ó, ela está aqui em pé, certo? Ela está aqui em pé. Deixa eu fazer ela deitada. Ela está aqui em pé. A mãozinha dela está aqui girando a bolinha de lado, certo? Eu estou aqui de lado olhando ela girando assim, beleza? Ela está girando assim. Então ela faz esse movimento, beleza? Lateralmente. Então, quando ele estiver no ponto mais alto da trajetória, quais são as forças que atuam nele? Ó, eu sei que para baixo sempre vai ter o peso do corpo, certo? E eu sei que a força de tração sempre aponta para o centro, porque a tração tenta segurar esse corpo para ele não sair voando, certo? Então, ó, se eu fosse aplicar... Tem alguma força apontando para fora? Não, não tem nenhuma força apontando para fora, certo? Porque ele está girando no ar, não tem atrito, não tem nada. A tração segura para dentro e o peso também cai para baixo, certo? Então, ó, forças que apontam para o centro menos a força que aponta para fora é igual a mv ao quadrado sobre o raio. A força que aponta para o centro
é a tração mais o peso, porque ambas apontam para o centro. Não tem nada apontando para fora, então é zero. Isso aqui é igual a mv ao quadrado sobre o raio, beleza? Novamente, ele vai te dar o v, e vai te dar o r, e vai te dar o p para tu achar a tração. Ou ele vai te dar a tração, vai te dar o p, vai te dar o m e vai te dar o r para tu achar o v de escape, certo? Que é a velocidade com que, se eu cortasse esse fio, ele sairia escapando, beleza? Então é sempre a dificuldade é tu olhar quais são as forças que de fato estão atuando no sistema, certo? Muita gente está olhando esse vídeo agora falando, mas professor, então quer dizer que nada vai apontar para fora? Calma, olha a vista lateral no ponto mais baixo. Esse mesmo movimento, só que no ponto mais baixo. No ponto mais baixo da trajetória, o peso ele aponta para baixo, ó, então o peso apontando para fora aqui, beleza? A tração tem por função sempre segurar o corpo no movimento circular, então ela sempre vai puxar o corpo para dentro, e aí eu fico com a equação. Força que aponta para o centro menos a força que aponta para fora é igual a mv ao quadrado sobre o raio, beleza? A força que aponta para fora, a força que aponta para o centro é a tração, menos a força que aponta para fora é o peso, que é igual a mv ao quadrado sobre o raio. Novamente, ele pode te dar R, V e P para descobrir T, ele pode te dar T, P, M, R para descobrir o V, certo? Lembra que o V é a velocidade, como se eu cortasse aqui, ele sairia escapando, beleza? Então tem várias formas dele te pedir aí as coisinhas, beleza? Aí eu só quero também relembrar uma coisa. Se fosse esse movimento aqui, ó, o movimento circular, aquele do globo da morte, e o corpo estivesse aqui em cima, além do peso para baixo, e não tinha tração, né, porque não tem nenhum fio amarrado nele, tem o contato dele com a superfície, então a superfície empurra ele para fora com a força normal. Aí nesse caso aqui do globo da morte ficaria N mais P, que aponta para o centro, não tem nada apontando para fora, certo? Igual a mv ao quadrado sobre o raio, beleza? No ponto mais baixo da trajetória, tem o peso para fora e tem a normal para cima, porque a superfície empurra o corpo para fora da superfície. Então ele empurra nesse sentido daqui, é sempre saindo da superfície a força normal. Então nesse caso daqui ficaria N menos P, porque a normal aponta para o centro, menos o que aponta para fora, que é o peso, igual a mv ao quadrado sobre o raio, beleza? Nesse caso aqui do globo da morte, no caso da lombadazinha, que o corpo passava, ele tinha velocidade máxima para sair voando, ninguém mandou para mim, então eu creio que ninguém ficou em dúvida, mas eu relembrei aí rapidamente, beleza? Então, fera, é isso. Esses vídeos vão ficar sendo mais constantes aqui no canal, porque eles são mais dinâmicos e também eu consigo revisar bem mais coisas do que quando a gente joga isso aqui no quadro, beleza? Lembrando que tu tem que seguir a programação, certo? Que ela sempre sai no domingo à noite a programação, então se liga aí, segue a programação, segue o roteiro de estudo para que tu não se perca, beleza? E sempre fale comigo. Então, um cheiro a todos e até a próxima.